Tem alguém do seu lado, sem a palavra de Deus, eu queria que você compartilhasse essa leitura, viu, irmãos? Como nós estamos finalizando esse tema, os atributos de Deus, hoje aqui, então eu tenho muita coisa para falar aqui hoje, viu? Prometo que o culto acabará no horário, em nome de Jesus. E nos diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler apenas até o verso 16, ok? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Até aqui, irmãos. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus. Ela é maravilhosa. E será pregada nessa noite, Pai. Deus, nós iremos encerrar esse assunto sobre os atributos do Senhor essa noite. Portanto, Deus, traga uma grande iluminação para nós, para todos nós, uma grande iluminação. Que todos nós possamos sair daqui, Deus, nessa noite, enxergando, ou pelo menos percebendo, o quanto Deus é grande. Ó Deus, obrigado pela sua palavra lida nessa noite. Amém. Irmãos, este Salmo 139 foi escrito pelo grande rei Davi. É um salmo de palavras profundas, um salmo onde nós percebemos aqui, é uma oração linda, uma oração maravilhosa. Se você é um tipo de cristão que diz assim, eu não sei orar, leia os salmos. Leia bastante o livro dos Salmos. O livro dos Salmos são orações e canções. E através da leitura destes salmos aqui, você vai orar bem em nome de Jesus. Ok? É claro que quando eu falo orar bem, eu estou falando num sentido humano, não é? Porque a Bíblia deixa bem claro que ninguém aqui sabe orar como convém, né? É por isso que precisamos da ajuda do Espírito Santo. Além de ser uma oração, irmãos, linda e maravilhosa, dentro desta oração aqui, nós encontramos o rei Davi falando um pouco dos atributos de Deus. E só aqui, no Salmo 139, nós enxergamos aqui 3 principais atributos de Deus. Deus, ele tem vários atributos, mas ele tem alguns que são principais, atributos principais. Quando eu falo a palavra atributo, eu estou falando de quem é Deus, quem Deus é, como resumimos Deus, ok? Então é sobre isso que iremos falar nessa noite aqui. Nessa leitura feita aqui, na introdução do nosso culto, e agora nós repetimos de novo, e vamos repetir mais uma vez ainda, durante essa mensagem, essa leitura aqui, como eu disse, Davi, ele fala sobre 3 atributos de Deus aqui. São os 3 principais. Ele vai falar sobre o conhecimento de Deus, que é um atributo, a presença de Deus,
que é outro atributo, e o poder de Deus. Existem pessoas que fazem as seguintes perguntas, né? O que Deus sabe? Deus sabe de quê? Onde Deus está? Deus mora onde? Onde Ele habita? Outros fazem a outra pergunta parecida com essa e perguntam da seguinte maneira: o que Deus pode fazer? O que Deus pode fazer? E a resposta é simples: Deus pode tudo. Deus pode tudo. Deus pode fazer o que Ele quiser fazer, irmãos. Aqui nesse Salmo 139, o Deus que Davi fala aqui é um Deus cujo poder é infinito. Não há limite para o poder de Deus. Então essas perguntas, o que Deus sabe? Ele sabe de tudo. Onde Deus está? Deus está em todos os lugares. O que Deus pode fazer? Ele pode fazer qualquer coisa que Ele quiser fazer. Qualquer coisa que Ele quiser fazer. Basta Ele abrir a boca e dizer, haja, e a coisa acontece. Porque Ele tem poder para isso. Amém? Outros fazem as seguintes perguntas: como Deus sabe todas as coisas? Como é que Deus sabe de tudo? Como o Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Como? Nós temos centenas de igrejas presbiterianas renovadas espalhadas pelo país e pelo mundo. O Deus que estamos cultuando aqui agora, o Deus que está presente aqui agora, é o mesmo Deus que está lá na Angola, na igreja presbiteriana renovada da Angola. É o mesmo Deus que está na igreja presbiteriana renovada do Japão. É o mesmo Deus. Ele está aqui, está lá na África, está lá no Japão também. É o mesmo Deus. O poder de Deus é infinito? É outra pergunta. É infinito o poder de Deus? Bom, a resposta para essas três perguntas estão dentro do Salmo 139, apresentado pelo rei Davi aqui, através dos seus três atributos principais. Quais são os três atributos principais de Deus? Veja bem, meu querido, há muito crente, né, entre aspas, porque eu tenho dúvida que essas pessoas sejam realmente cristãs, que vão para as igrejas em busca de outras coisas, em busca de movimento, não é verdade? Em busca até mesmo de entretenimento. Tem pessoas que vêm à igreja e ficam dizendo assim, eu gostei do culto ou eu não gostei do culto, achando que o culto são para eles. Culto não é para nós, amém? Culto é para Deus. As músicas que cantamos não é para você. As músicas que cantamos é para o coração de Deus. Então quem tem que gostar do que nós fazemos em um culto não somos nós. Não é você nem eu que tem que gostar, é Deus. Amém? Em um culto bíblico, onde as pessoas têm verdadeiro compromisso com Deus, essas pessoas vêm para a igreja com alguns propósitos. O primeiro propósito é adorar esse Deus. O segundo é ser grato a Deus. E o terceiro é aprender mais sobre Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, amém? Eu quero crer que nessa noite todo mundo aqui está diante de Deus com algo no coração. Seja de adoração, seja de gratidão, ou seja com desejo de aprender mais sobre Deus. É por isso que é importante sim, meus irmãos, em um culto de domingo à noite, nós falarmos sobre quem é Deus e os seus atributos. Isso é importante, muito importante. É muito mais importante do que falar sobre cura. É muito mais importante do que falar sobre milagre. É muito mais importante do que falar qualquer tipo de vitória. Falar quem Deus é uma das coisas mais importantes de uma igreja. E aqui, meus irmãos, Davi, ele mostra três atributos de Deus. Os três principais. Onisciência, diga comigo, onisciência, onipresença e onipotência. Agora vamos repetir os três. Onisciência, onipresença e onipotência. As crianças agora, somente as crianças também cultuam. Vamos lá, as crianças. Onisciência, onipresença e onipotência. Amém?
Veja bem, veja que esses 3 atributos de Deus começam com o mesmo prefixo. Qual é? Oni. Onisciência, onipresença, onipotência. Qual o significado desse prefixo? Oni. Único. 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 Ou seja, só Deus é onisciente. Só Deus é onipresente. Só Deus é onipotente. Não há mais ninguém com esses atributos aqui. Ninguém. Ninguém. Esses atributos principais aqui são chamados também de atributos exclusivos de Deus. Ou seja, só Deus tem esses atributos aqui. Só Deus é onisciente. Só Deus é onipresente. Só Ele é onipotente. Estes atributos principais, irmãos, existem outros também, né? Eu gostaria de falar aqui os outros. Não vou pregar sobre eles, mas eu vou falar aqui. Vamos lá. Deus, Ele é também eterno, imutável. Deus não muda. Amém? Transcendente, ou seja, não tem nada no universo igual a Deus. Ele é transcendente. Não fique achando que Deus tem mão como a sua, pé como o seu, cabeça como a sua. Não. Deus não tem um corpo como o nosso. Não tem. Ele é transcendente. Não há nada igual a Deus. Nada nesse universo aqui é igual a Deus. Nada. Ele é transcendente. Ele é santo. A coisa mais pura que existe no universo, a coisa mais perfeita que existe no universo é Deus. Tanto que, quando os anjos vão falar desse atributo de Deus, sempre repetem, né? Deus é santo, santo, santo. Quando o profeta, nós vamos falar desse profeta também, o profeta Isaías nessa noite. Quando ele vai falar desse grande atributo de Deus, ele também repete. Ele vai dizer que Deus é santo, santo e santo. Além de Deus ser eterno, imutável, transcendente, santo, perfeito, Deus também é triuno. Diga comigo, triuno. Deus é 3 em 1. Nessa matemática de Deus, 1 mais 1 e mais 1 é igual a 1. Não é igual a 3, é igual a 1. 1 mais 1 e mais 1 é igual a 1. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E os 3 são 1. Amém? Portanto, um dos atributos de Deus é que Ele é triuno. Não existe esse vocabulário é carnal, herético, é blasfemo, esse ditado que nós temos por aí, 1ª pessoa da Trindade, 2ª pessoa da Trindade, 3ª pessoa da Trindade, não existe isso na Bíblia. Deus não está em um grau maior, Jesus num grau médio e o Espírito Santo num grau mais baixo, não. Os 3 são o mesmo Deus. Os 3. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e o Pai é Deus. Amém, irmãos? Amém? Então, esses atributos são chamados de atributos exclusivos de Deus. Porque só Deus é o quê? Vamos repetir desde o início. Só Deus é onisciente. Só Deus é onipresente. Só Deus é onipotente. Só Deus é eterno, imutável, transcendente, santo, perfeito e triuno. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso grande Deus. É por isso que no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 6, está escrito isso aqui. Jeremias 10, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz sobre o nosso Deus. Deus não é brincadeira, nem Papai Noel. Deus é rei. Olha só, Jeremias 10, 6, está aqui no telão aqui. Ninguém há semelhante a ti. Ele é transcendente. Ó Senhor, tu és grande e grande é o teu nome em poder. Ninguém há semelhante a Deus. Ninguém. Ele é único. Ele é único. Agora, como prometido para vocês, nós iremos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. A partir do versículo 12.
aqui nesse capítulo, irmãos, o contexto do capítulo 40 é o seguinte: o povo de Israel está vivendo um grande problema, um problema terrível, enorme, muito grande, e eles começam a achar que Deus não é tão poderoso assim não. Não, Deus não é tão poderoso assim não. Não, Deus não tem poder para nos livrar dessa situação não. Tem não. Existem pessoas que pensam isso sobre Deus também. Quando certas pessoas acham que Deus está demorando, né? Na verdade, Deus nunca demora. Deus só chega na hora certa. Amém? Posso ouvir um amém? Deus demora? Nunca. Deus age conforme a vontade dele, o tempo dele, e ele não quer nem saber o que você pensa sobre isso. Deus, ele é Deus, irmãos. Amém? Diga comigo, Deus é Deus, ele é o Criador. Ele é o Criador. Ele faz as coisas do jeito dele, não é do jeito que você quer. Você não pode ficar contestando com Deus. Quem é você para contestar com Deus, coitado? Nós não somos nada. Amém? Mas tem pessoas que gostam de ficar contestando com Deus. Aí o profeta Isaías vai exortar quem pensa isso sobre Deus. Amém? E vai mostrar para esse povo aqui quem é Deus. Olha o que está escrito no tema dessa leitura aí na sua Bíblia. O tema, a partir do 12. Está escrito o que aí? A majestade do Senhor. A majestade de Deus. E a leitura começa com algumas perguntas retóricas aqui. O profeta Isaías vai começar a fazer algumas perguntas que são retóricas para aquele povo, que achava que Deus era pequeno, que achava que Deus não tinha tanto poder, que ele não era onipotente, que achava até mesmo que Deus não era onisciente. Depois eu explico tudo isso para vocês aqui. Vamos para o versículo 12. O profeta vai começar agora questionando esse povo. Vocês acham que Deus é pequeno? Então me responda essas perguntas aqui. Responda para mim essas perguntas. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa, é tipo um balde, tipo um saco, o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balanço de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações, olha só, olha a grandiosidade de Deus, olha o que o profeta vai falar sobre Deus aqui, meus irmãos. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Aquela poeirinha que a gente bate no chão e sobe, não tem? Pois é. Todas as ilhas da terra, para Deus, aquilo ali é um pozinho que sobe. Versículo 16. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Nem que você queime todas as plantas da terra inteira, nem que você mate todos os animais para sacrificar ele, não é suficiente. Todas as nações, olha o versículo 17. Todas as nações, o mundo inteiro, são perante ele como coisa que não é nada. Nada. Ele as considera menos do que nada. É como um vácuo. É como um vácuo. Como quem comparareis a Deus? Com quem comparareis a Deus? O profeta fazendo a pergunta para aquele povo incrédulo. Vocês querem comparar Deus com quem? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O profeta está dizendo para aquele povo: quem vocês vão colocar diante de Deus para fazer párea com ele? Você lembra desse negócio de fazer párea, né? Lembra daquele tempo de menino? Tinha que fazer párea, né? Para ver quem ia brigar com o outro, né? Se for do mesmo tamanho, aí o pau quebrava. É por isso, irmãos, que nós não podemos acreditar
nessa falsa doutrina chamada batalha espiritual, onde é pregado por aí que Deus está em uma queda de braço com Satanás. Quem é ele diante de Deus? Quem é o diabo diante de Deus? Ele é pó diante de Deus. Deus não se esforça para nada, meus irmãos, para nada. Ele é muito grande. Versículo 19. O artífice funde a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeia de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscila. Que não oscile. Ele está fazendo a comparação aqui, ele está dizendo, tem gente que chama uma imagem de escultura de Deus. Versículo 21. Acaso não sabeis? Ele está fazendo a pergunta. Vocês não sabem? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? O profeta está perguntando, vocês não olham para a natureza? Será possível que quando vocês olham para a natureza, vocês não percebem a grandiosidade desse Deus? É isso que ele está falando aqui. Ele é o que está sentado, olha só meus irmãos, falando sobre Deus. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores, olha, falando de nós aqui agora, aqui, ó, você que acha que é bonitinho, você que diz por aí, dizendo, olha irmão, nunca diga que você não presta, nunca diga que você não tem valor. Olha o que diz a Bíblia aqui. Ele, versículo 22, é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores, quem é que mora na terra? Quem é que mora na terra? É quem? É um ET? É? Não, é eu e você que mora nessa terra aqui, meu querido. Cujos moradores são como? Gafanhotos. É Ele que estende os céus como cortina, aleluia. E os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Está falando da gente aqui, ó. Você acha que você é alguma coisa? Você acha que você é alguma coisa? O texto está falando aqui, ó, de nós e dos príncipes também, dessas pessoas que acham que são melhores do que nós. Só porque tem um carrão, só porque tem uma casona, só porque tem um cargo político, só porque tem dinheiro, acha que são melhores do que nós? Pois é. Se passar um sopro por eles, eles morrem. E vai por debaixo da terra e lá são esquecidos. Versículo 25. A quem, pois, me comparareis? Deus falando aqui. Para que eu olhe e lhe seja igual. Eu vou olhar para quem? Deus está falando aqui. Quem é igual a mim? Quem? Quem é igual a mim aqui? Quem? Diz o santo. Versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Quem? Quem criou você? Quem? Quem criou a terra? Quem criou as estrelas? Quem criou os animais? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Todas, olha só irmãos, todas bem contadas. Deus sabe quantas estrelas existem no universo inteiro. As quais ele chama pelo nome. Nome. Cada uma das estrelas tem um nome dado por Deus. Deus conhece cada uma delas. Porque foi Ele que fez. Por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel,
o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. O que o profeta está dizendo aqui? Porque vocês, ó Jacó, porque vocês, ó Israel, fica dizendo, abrindo a boca, que Deus não está vendo vocês. Que coisa é essa? O Deus que conhece cada uma das estrelas, o Deus que sabe o nome de cada uma das estrelas, porventura não sabe o nome de vocês? E porque vocês ficam abrindo a boca e murmurando e dizendo que Deus está passando desapercebido por vocês. Deus não está olhando vocês. Deus não está vendo vocês. Que conversa é essa? Diga para o seu irmão, querido. Deus olha e vê você. Você jamais passará desapercebido diante de Deus. Jamais. Versículo 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, olha só, C maiúsculo aí, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ninguém pode entender Deus. Ninguém. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, nesse Deus que é majestoso, nesse Deus que é todo-poderoso, onisciente, onipresente, aleluia, renovam as suas forças, aleluia, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse é o Deus da Bíblia, meus irmãos. Agora vamos analisar essa passagem aqui. Veja bem. Como eu disse, a partir do 12, a partir do 12, dá início aqui a uma série de perguntas retóricas. Quem é igual a Deus? Quem? Aí aqui ele vai perguntar o seguinte: quem com a sua mão mediu as águas? Quem? Quem pode me dizer aqui quantos litros tem o oceano? Não tem como medir. Nós só podemos medir metros cúbicos em quilômetros do oceano. E o oceano tem 1.400 quilômetros de metros cúbicos de água. A terra tem 24 mil quilômetros de água ao seu redor. Quem? E Deus diz, e o profeta diz, que Deus, com a sua mão, mediu esse tanto de água. Depois ele vai dizer: quem tomou a medida dos céus a palmo? Quem? Ele está falando céus, plural aqui, ó. Então não é só o nosso céu. Não é só o nosso céu. É qualquer tipo de céu. O nosso, do espaço sideral e até mesmo do céu onde ele mora. Veja bem. O homem, para medir as distâncias do espaço, né? Por exemplo, para medir a distância da Terra até a Lua, não tem como medir em metros. Não tem como. Porque é muito longe, meu irmão. É muito longe. Então, para se medir a distância entre o planeta Terra e um planeta mais próximo, eles tiveram de substituir quilômetros por anos-luz. Anos-luz. Por exemplo, a velocidade da luz é cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Quer ver? Um exemplo para vocês. A luz vai sair dali para baixo, ok? Presta atenção. Espera aí. Vou ligar. Não, vou ligar. Para a luz sair dali e chegar aqui na minha mesinha aqui, a velocidade foi 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Então veja bem, a distância da Terra, da nossa Terra aqui, vocês sabem que a nossa Terra, o planeta Terra aqui está localizado em um sistema solar. E o nosso sistema solar tem vários planetas, amém? Fala o nome de algum planeta aí. Marte, Júpiter,
Saturno, amém? Plutão e aí vai. Não é, Davi? Esse é o nosso sistema solar. Se o homem fosse viajar até o próximo sistema solar, o próximo, que existe milhões, o mais perto, o sistema solar mais perto do nosso, sabe quantos anos-luz demoraria para o homem chegar lá? 4,3 anos-luz viajando. E ele tinha que viajar a 300 mil quilômetros por segundo. Agora eu vou medir um ano-luz. Um ano-luz. O homem, para chegar até o próximo sistema solar, demoraria 4 anos e meio de anos-luz. Um ano-luz corresponde a 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Só em um ano-luz. Agora multiplica vezes 4,5 aí, meu irmão. Numa calculadora que multiplica um negócio desse. Eu estou falando, irmãos, só até o próximo sistema solar. O próximo. E o grande profeta Isaías está dizendo aqui, ó. Quem tomou a medida dos céus a palmos? Quem? Só Deus é capaz de medir uma coisa dessa. Só Ele. Aleluia. Aleluia. Deus é onipotente, amém? Tomou a medida dos céus a palmo. Ele é tremendo. Aleluia. Aí depois o profeta vai continuar fazendo algumas outras perguntas. Quem mediu os montes em uma balança? Aí ele dá aqui o nome de mais ou menos 3 tipos de balança, né? O efa, a romana e a balança de precisão. É tudo balança. Tudo balança. Quem mediu? Quem? Quem? Quem sabe quanto pesa essa serra aí? Aqui em frente a gente aqui. Quem que sabe? Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe exatamente quantos quilos pesa, quantas toneladas pesa, não sei a outra medida, a terra pesa. Deus sabe. Deus sabe. Sabe por que Deus sabe? Porque foi Ele que fez. Foi Ele que fez. E depois ele vai fazer outras perguntas retóricas, dizendo o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor? Quem? 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 Com quem tomou ele conselho? Deus pede conselho para quem? Por acaso Deus pede conselho para alguém? Quem instruiu Deus? Quem? Quem pode instruir Deus? Ó, Deus, é o seguinte, eu acho que isso não está certo não, Deus. É melhor o senhor fazer aqui, ó. Ó, Deus, eu acho que... não, eu acho que eu não vou casar com essa mulher, não. Eu acho que eu vou casar com a de cá. Essa que o senhor está me dando, eu acho que não é certo, não. É a de cá. Quem pode instruir Deus? Quem? E depois ele vai perguntar: quem ensinou a Deus a ter sabedoria? Quem? Quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Quem? Essas são as perguntas que o profeta Isaías faz aqui. Do versículo 21 ao 28, o profeta agora ele vai mostrar quem é Deus. Primeiro ele começa fazendo algumas perguntas retóricas, amém? Amém? Todas essas perguntas aqui. Quem? 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 Agora ele vai dizer quem é Deus. Aí ele vai mostrar aqui do 21 ao 28, nós já lemos aqui. Ele vai mostrar a grandeza de Deus. Ele vai mostrar a majestade de Deus. Ele vai mostrar a santidade de Deus. E ele vai mostrar o poder de Deus. Grandeza, majestade, santidade e o poder daquele que nos criou. Olha o que está escrito aqui, ó. 21. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Aleluia. Olha, meus irmãos, no versículo 15, o profeta vai dizer o seguinte. Olha o que ele vai dizer, nós já lemos, vamos ler de novo. O que ele vai dizer aqui no versículo 15? Ele vai dizer que as nações, ou seja, todos os países do mundo inteiro, inclusive o Brasil, diante de Deus são como gota. E depois ele vai dizer que as ilhas é como pó, mas as ilhas do mundo inteiro para Deus é como pó. Aqui, ó, no versículo 17, ele vai dizer que as nações do mundo inteiro perante Deus é nada. Irmãos,
com essa afirmação do versículo 15 e o 17, sabe o que o profeta está querendo dizer aqui? Ninguém pode atrapalhar os propósitos de Deus. Ninguém pode atrapalhar os planos de Deus. A palavra de Deus é clara, ela é clara. Que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, porque Ele é o Todo-Poderoso. O versículo 18, o profeta também vai dizer o seguinte, que Deus, Ele é incomparável. O versículo 18, ele faz uma pergunta retórica, com quem comparareis a Deus? Ele está dizendo que Deus, Ele é incomparável, Deus é superior a qualquer tipo de ídolo. Qualquer tipo de ídolo, Deus é superior. Deus é superior. Agora nós vamos voltar para o Salmo 139, ok? Salmo 139. Irmãos, eu não vou ler, nós já fizemos a leitura aqui, para a gente ganhar tempo. Veja bem, no Salmo 139, do versículo 1 até o versículo 6, Davi vai dizer que Deus, Ele é onisciente. Onisciente. O que significa esse atributo de Deus, onisciência? Significa que Ele sabe todas as coisas. Diga comigo, onisciente. Significa que Deus sabe todas as coisas. Todas as coisas. Olha o que ele diz aqui no versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Essa palavra sonda era uma corda, naquela época, não sei se é até hoje ainda, era uma corda usada para medir a profundidade de um rio, de um lago ou até mesmo do mar. Se usava uma sonda. Eles jogavam uma corda lá com peso, né? E media a profundidade. Eu acho que em alguns lugares é feito isso hoje ainda. Veja bem, quando o rei Davi, ele disse que Deus é aquele que o sonda, ele está dizendo que Deus é onisciente, que Deus sabe todas as coisas aqui, e ele está dizendo que Deus sabe o que há de mais profundo dentro dele. Veja bem, Davi está dizendo que aquilo que há de mais profundo dentro dele, que ele nunca abriu a boca, que ele nunca disse para um filho dele, que ele nunca disse para o pai, para a mãe, para a esposa, que ele nunca disse para ninguém, que ele mantém ali escondido no mais profundo do seu coração e da sua alma. Ele diz que Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Olha aqui. Aquilo que você mantém escondido da sua família, Deus sabe. Aquilo que você fez há algum tempo atrás e você mantém aquilo em segredo, ninguém pode saber. Se alguém saber, meu Deus do céu, Deus sabe. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Tudo que você pensa, Deus sabe. Deus sabe exatamente o que você está pensando agora. Agora, Deus sabe. Deus sabe exatamente o que está no seu coração agora. Deus sabe. Do versículo 7 ao 12, Davi agora ele vai dizer um outro atributo de Deus. Versículo 7, ele vai dizer o seguinte, versículo 7, vamos ler. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde? Para onde? Para onde me ausentarei do espírito? Ele está dizendo o seguinte, eu não tenho como fugir de Deus. Não tem como eu me ausentar de Deus. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ele está dizendo, o meu Deus, Ele habita em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Onipresente significa isso. Deus está em todos os lugares, meus irmãos. Ele é onipresente. Ele é onipresente.
Não há como alguém fugir de Deus, porque Deus está em todos os lugares. A onipresença de Deus, irmãos, pode ser uma coisa ruim para alguns e boa para outros. É ruim para aquele que vive na prostituição. É ruim para aquele que vive no adultério. É ruim para aquele que gosta do pecado. É ruim para aquele que gosta da carnalidade. É ruim para aquele que gosta do mundo. É ruim para aquele que gosta do forró. É ruim para aquele que gosta da cachaça. É ruim para aquele que gosta de pegar as meninas. É ruim para esses. Porque quando eles estão pecando, Deus está lá, porque Deus é onipresente e Deus está vendo tudo de errado, de mal, de pecado que muitos estão fazendo. Para esses, a onipresença de Deus é uma coisa ruim, porque Deus está vendo. Mas para quem ama a Deus, a onipresença dele é uma coisa maravilhosa. Para quem o ama, para quem o serve, para quem o adora, para quem busca, a onipresença de Deus é uma coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque onde nós estivermos, Deus estará lá, presente. Amém? Se nós estamos aqui cultuando esse Deus maravilhoso, nós não estamos aqui por causa de bênção, nós não estamos aqui por causa de milagre, nós estamos aqui por causa dele, de Deus. Aleluia! Mas se um dia nós estivermos lá no hospital, numa UTI, numa CTI ou de enfermaria, Deus estará lá conosco também. Se estivermos viajando, longe da nossa amada congregação, não é, presbiteriano? Longe da nossa amada igreja, com saudade da nossa igreja, mas onde nós estivermos, o nosso Deus estará lá. Porque Ele é o que, meus irmãos? Onipresente. Para quem vive no pecado, cuidado com a onipresença de Deus, aleluia. Mas para quem vive, buscando esse Deus, o adore. Porque onde você estiver adorando a Deus, Deus estará lá, ouvindo o seu louvor, ouvindo a sua adoração. Aleluia. Do versículo 13 ao 16, Davi ele vai dizer agora o terceiro atributo principal de Deus. Aleluia. Do versículo 13 até o 16. Ele vai dizer: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, porque por modo assombrosamente. Por que ele está falando assombrosamente, irmão? Irmão, para agora aí. Olha aqui para mim.